nós vamos recriar a tela de login e senha do Facebook. Fala galera, seja bem-vindo a mais uma aula. Antes de começar o vídeo, eu quero que você deixe um like aqui no vídeo, comenta no final e não deixe de compartilhar esse conteúdo, beleza? Então, bora para a aula. Bom galera, como você já sabe, o Facebook foi criado na linguagem PHP, no seu back-end, e então a gente vai fazer essa aula utilizando aqui o PHP no nosso back-end, tá bom? Para te provar que ele foi feito em PHP, ó, a gente pode acessar aqui o URL do Facebook e digitar aqui, ó, /login.php. Quando a gente acessar, ó, você pode ver que ele caiu na tela de login do Facebook. Então quer dizer que o nosso Facebook ele foi recriado mesmo com a linguagem PHP no seu back-end, tá? E também tem outras tecnologias além do PHP dentro do Facebook. Então vamos criar um novo projeto aqui no nosso Visual Studio Code. Vou criar uma pasta aqui lá no Champ, que a gente vai estar utilizando o PHP. Então vou vir aqui onde está instalado o meu Champ, que está aqui a unidade C. Aí aqui htdoc e eu vou criar uma pastinha aqui chamada de Facebook. Aqui na nossa pasta Facebook, eu vou criar uma outra pasta chamada de CSS, onde a gente vai colocar os nossos arquivos de CSS. Eu chamei aqui de style.css e fora dessa pastinha eu vou criar o nosso arquivo login.php. Com o mesmo nome aqui do nosso Facebook, tal, /login.php, o nome do mesmo arquivo do Facebook, tá? Eu vou até apagar aqui para ver a tela principal dele, que é essa daqui, que deve ser index no caso, mas a gente vai chamar de login.php. Então vamos lá, vamos fazer essa tela aqui. Aqui no nosso login.php vamos colocar a nossa estrutura do HTML5 e aqui vamos colocar login Facebook. Bom, vamos dividir o nosso projeto em duas etapas. Se você observar aqui, ó, a gente tem uma etapa superior onde está aqui a parte de login do nosso Facebook, né? Toda essa área cinza, e aqui embaixo está o nosso rodapé, que é a parte de links que o Facebook colocou no seu rodapé. Vamos fazer o mesmo então. Vamos criar uma tag chamada de main. Então dentro do nosso main vai ficar toda essa área aqui cinza. E aqui embaixo eu vou colocar uma outra tag chamada de footer. Vamos colocar agora a estrutura da nossa página aqui, que vai ser o logo e o texto de boas-vindas aqui. E no nosso direita o nosso card aqui de login. Vamos fazer isso agora. Então vamos fazer o seguinte, aqui no nosso main eu vou criar uma div e eu vou dar uma class name aqui nela. Vamos chamar de main container. Dentro do nosso main container vamos criar então essas duas divisórias, que é as boas-vindas e a tela de login. Então vou criar uma nova div aqui. Eu vou dar um class name dela de main descrição, que vai ser essa descrição aqui, ó. Então vamos colocar aqui, ó, main description, beleza? E também vamos colocar uma outra div abaixo, que vai ser o nosso main login, que vai ser essa parte do nosso card aqui. Então vamos colocar aqui, ó, main login. Dentro aqui do nosso main description, vamos colocar aqui o nosso Facebook. Vou colocar dentro de um H1, vou colocar um H1 e vou colocar aqui, ó, Facebook, beleza? E embaixo eu vou colocar aqui um parágrafo mesmo para estar colocando o descritivo que o Facebook coloca aqui, ó. Vou copiar esse descritivo e vou colar aqui dentro. Fechou, galera? Agora vamos configurar a tela do nosso main login, que vai ser essa área aqui da nossa tela. Para fazer isso eu vou dividir em duas formas. Vou chamar aqui de um main card, que a gente vai fazer esse card, e abaixo dela eu vou colocar uma outra div que eu vou chamar de main footer, que vai ser esse link aqui abaixo do nosso card, tá? Então vamos fazer o seguinte. Dentro do nosso main login, vamos colocar uma outra div, uma class name nela, eu vou chamar de main card. Então aqui vai ficar a nossa tela de login, que vai ser esse card de login, tá? E aqui embaixo eu vou colocar um outro main footer, que vai ser a parte de criação de páginas ali. Então já vou copiar aqui, e abaixo dessa div eu vou colocar aqui um main footer, beleza? E dentro dela eu vou colocar aqui um href, que vai ser esse link aqui para estar criando nossas páginas. Então vou colocar aqui, ó, href e aqui o nosso A para estar fazendo o nosso link, tá? E a gente vai colocar todo esse texto aqui, ó. Então a gente vai colocar ele aqui para fora e só o criar uma página, que vai ser o nosso href. Então vai ser aqui, ó, criar uma página, vou apagar e vou colar aqui dentro, beleza? Então vamos agora importar aqui o nosso arquivo de CSS, link CSS, e aqui a gente vai colocar aqui o diretório que está na nossa pasta css/style. Eu vou aqui abrir agora o nosso projeto aqui em nova aba, só para a gente estar visualizando como está ficando. Então vou vir aqui, vou colocar localhost/facebook. Eu vou clicar aqui no nosso login e pronto, a gente já tem aqui o nosso login, que está bem feio, que a gente vai trabalhar aqui na nossa aula. Beleza, vou abrir aqui o nosso style. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu já vou configurar o nosso body. Eu vou tirar todas as margens, todos os nossos padding. Vou colocar um background nessa página aqui com esse cinza aqui do Facebook. E eu já tenho a cor aqui, esses valores aqui, beleza? Vou atualizar e vou ver como tá ficando. Pronto, já está aqui. Vamos agora pegar a fonte
que o Facebook utiliza para montar essa tela. Então eu vou vir aqui no Google Fontes. Então a gente vem aqui ó, já está o Roboto. Eu já vou estar utilizando essa fonte. Eu quero utilizar a versão 400 dela aqui. Então vou clicar aqui em adicionar. Beleza? Vou voltar aqui no nosso fontes e vou procurar pela fonte Mulish, que é o nome escrito Facebook, tá? Então a gente vai utilizar essa fonte, vamos clicar nela e eu vou estar utilizando a versão de 900 aqui, ó, que vai ser a versão mais grossa dessa fonte. Aqui, ó, Blake 900. Então vou clicar aqui em adicionar e pronto, a gente tem aqui o nosso link que a gente pode importar no nosso projeto. A gente clica aqui, copia, vamos vir aqui em cima e vamos importar ela aqui. Então aqui já está sendo importada a nossa fonte Mulish e a nossa fonte Roboto. Para a gente utilizar ela, o que a gente faz? A gente vem aqui, ó, tá especificando, tá? Então a gente pega aqui o nosso fonte family Roboto, eu vou copiar ela aqui, que ela vai ser toda a estrutura do nosso HTML. Então tudo ela vai ser Roboto, toda essa parte aqui e o nosso link. Então vou vir aqui no nosso CSS e vou colar ela aqui, fonte family Roboto. Atualizando aqui, vamos ver como tá ficando. Vou dar um F5. Pronto, já deu uma melhorada na nossa fonte. Eu já vou copiar também essa Mulish aqui e vou deixar lá no nosso CSS para depois a gente já estar utilizando ela aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui, porém eu vou deixar comentada para a gente utilizar ela apenas lá no nosso H1, onde está escrito aqui Facebook, tá? E já já a gente configura isso. Vamos voltar para a nossa tela de login. Então já vamos configurar esse nosso main. Eu vou copiar aqui o nosso main, vou vir no meu CSS e vou chamar então a minha estrutura main. Bom, dentro desse main, que é todos esses dois componentes aqui, a gente vai ter que trabalhar com Flexbox. Então, vamos já colocar aqui um display flex. E já vou também alinhar esses itens aqui ao centro da página. Eu vou tirar também todos os espaçamentos aqui do nosso H1 e do nosso parágrafo, que a gente colocou aqui, ó. Esse H1 e o nosso parágrafo. Vou colocar uma formatação padrão aqui para o nosso H1, para o nosso H2, se caso a gente for utilizar, para o nosso H3, para o parágrafo, o L e para o nosso li. O que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e vou tirar todas as margens, deixar com a nossa margem zerada. E vou também tirar os nossos padding. Assim as nossas tags ficam grudadas uma com a outra, beleza? Voltando aqui no nosso login, vamos configurar agora o nosso main container. Então já vou copiar aqui nosso main container e aqui abaixo do nosso main eu vou estar chamando aqui a nossa classe main container que a gente criou. Lembrando que como a gente criou, a gente coloca o ponto e quando é uma tag já específica do HTML, não precisa do ponto, tá? Vamos colocar uma largura máxima aqui de 1000 pixels nela, mais ou menos. Eu vou até colocar vamos colocar aqui um border de 1 pixel para a gente acompanhar, para a gente visualizar aqui melhor essa borda, beleza? O que a gente vai fazer agora? Aqui dentro vamos colocar um max width, que vai ser uma largura máxima de aproximadamente 1000 pixels. Depois a gente pode colocar um espaçamento aqui, um padding, no topo zerado, de 0 pixels, e nas laterais eu vou colocar um espaçamento de 50 pixels. Agora vamos fazer a divisão desses dois lados aqui, para deixar o nosso Facebook na esquerda e o nosso card aqui à nossa direita. Então vamos fazer o seguinte, vamos vir aqui, copiar o nosso main description e depois o nosso main login. A gente vai configurar ele aqui. Então logo abaixo aqui, vamos configurar o nosso main description e aqui abaixo eu já vou chamar o nosso main login. A gente vai configurar eles daqui a pouquinho. Aí a gente coloca aqui um display flex, que a gente vai estar trabalhando com Flexbox. Já vou alinhar os nossos itens ao centro, a League Item Center. Então, para o lado esquerdo a gente jogou o nosso Facebook com o nosso descritivo e no lado da direita a gente jogou o nosso card, que vai ser o nosso login, tá? Então vamos criar eles aqui para a gente começar a visualizar melhor ali. Então dentro do nosso main card, eu vou simplesmente colocar aqui um form, tá? Só para a gente saber que vai ser um formulário aqui. E dentro desse form eu vou colocar uma div, onde dentro dessa div aqui eu vou colocar um input, que vai ser os nossos campos. O tipo desse primeiro input vai ser e-mail, porque vai ser o e-mail do usuário que vai estar logando. A gente vai colocar aqui um name também, e-mail. Eu vou colocar aqui um placeholder igual do Facebook. O que ele fala? E-mail ou telefone. Vamos escrever aqui dentro, então, e-mail. Beleza. Vamos agora fazer o outro campo que é senha. Então já vou copiar essa div aqui, colar embaixo. E vou colocar aqui password. O nome do nosso campo vai ser password. E eu vou colocar aqui senha, igual o Facebook coloca ali. Olha lá, senha no placeholder dele, beleza? Vou atualizar para ver como está ficando. Pronto, nossos campos já estão ali em cima. E aqui abaixo, simplesmente vou colocar um botão igual do Facebook, que está escrito entrar. Então vou colocar aqui
entrar. Nesse botão aqui eu vou colocar um type aqui igual a submit, para a gente enviar o nosso formulário. Aí logo abaixo eu vou colocar esse link aqui, esqueceu a minha senha. Então, depois do nosso botão aqui, simplesmente eu vou colocar uma outra div. E eu vou colocar o nosso link aqui dentro. E aqui a gente vai colocar esse texto aqui, ó, esqueceu a senha. Então vamos vir aqui e colocar aqui, esqueceu a senha. Eu vou até dar um nome aqui para uma classe, para essa div aqui, para a gente fazer a configuração dela. Eu vou colocar de main link, tá? Então main link, que a gente vai fazer a configuração deste link, esqueceu minha senha, tá? Para ficar igual ao do Facebook ali. Beleza, depois a gente pode colocar aqui um HR para estar quebrando nossa linha. Vou vir aqui embaixo, vou colocar aqui um HR. E depois eu vou colocar um outro botão, criar uma nova conta. Para isso eu vou fazer o seguinte, depois do nosso HR eu vou criar uma outra div. E dentro dessa div eu vou colocar um link para estar chamando a página de criar uma conta, tá? Então vou vir aqui, vou colocar também um href. E nesse link eu vou colocar aqui criar uma nova conta. Beleza? E para configurar isso também eu vou colocar uma classe aqui para estar fazendo essa configuração desse botão. Eu vou chamar de simplesmente main btn, para a gente saber que é o botão de criar uma nova conta. Vamos configurar então primeiro aqui o nosso main description, que vai ser o nosso logo e a frase do Facebook, que é essa parte aqui. Então vamos lá, o nosso main description, vamos entrar aqui dentro dele. Eu vou colocar também aqui uma borda só para a gente acompanhar, de 1 pixels. Pronto, tá aqui. E já vou também fazer a configuração do nosso main login. Então vamos voltar aqui no nosso main login. Eu vou colocar também uma borda só para a gente acompanhar a visualização do conteúdo dela. Pronto, tá aqui o nosso main login e o nosso main description. Bom, vamos configurar aqui primeiro o nosso logo Facebook, tá? Então, dentro do nosso main description, a gente vai acessar aqui o nosso H1, beleza? Então, simplesmente a gente vem aqui, copia o nosso main description, logo aqui embaixo a gente coloca main description H1, que a gente quer acessar o CSS dele, e simplesmente vamos importar a fonte que a gente vai trabalhar, que vai ser a Mullish. Eu já vou pegar aqui de cima e já vou colar aqui dentro. Eu vou colocar também a cor dessa fonte. A cor do Facebook, que é esse azul, eu já tenho aqui, eu já vou copiar. É um azul um pouco mais escuro. Vou atualizar para ver como tá ficando. Beleza. Eu vou colocar uma font size de aproximadamente 60 pixels para ficar bem grande mesmo. Pronto, Facebook. Pronto, bem parecido aqui. Agora vamos fazer a configuração aqui na parte de baixo, que é do nosso parágrafo. Vamos copiar o nosso main description aqui, só que configurar agora o nosso parágrafo. Bom, simplesmente eu vou colocar uma fonte size de aproximadamente uns 28 pixels. E eu vou colocar um padding aqui à direita para não ficar tão encostado no nosso card aqui, que vai ser o do login. Então vou vir aqui, eu vou colocar um padding right de aproximadamente 30 pixels. Beleza, só para dar um espacinho mesmo. Vamos agora fazer a configuração do nosso rodapé para estar fazendo com que a gente alinhe esse nosso conteúdo aqui ao centro da nossa página, tá? Então vamos configurar o nosso footer. Então vou vir aqui. A gente já criou aqui o nosso footer. Eu vou colocar um conteúdo dentro dele, só para ficar mais ou menos parecido com esse. Vou colocar aqui 3 pontinhos, só para a gente testar. E aqui embaixo, eu vou fazer a configuração dele. Eu vou chamar aqui o meu footer. Dentro desse footer, eu vou colocar um background nele, branco. Vou deixar uma altura de aproximadamente uns 250 pixels, para ficar igual ao do Facebook aqui. Beleza? Agora a gente tem que jogar ele lá para baixo. Então o que a gente faz? A gente coloca aqui um position e a gente coloca absolute, que a gente quer que ele fique abaixo. E para ele ir para baixo a gente coloca aqui um botão de 0. Beleza? Fazendo isso, automaticamente ele já desce aqui. É que a gente não consegue ver, mas ele está bem aqui no cantinho. Agora vamos dar uma largura máxima aqui de 100% para ele pegar todo o tamanho da tela. Então o nosso widget aqui vai ter uma largura de 100% da tela. Agora é só atualizar, pronto. Nosso rodapé já está aqui embaixo como do Facebook. Vou alinhar os nossos itens também ao centro. Então vou vir aqui, vou colocar um Justify Content e vou jogar para o centro. Só que para funcionar a gente tem que utilizar o Flexbox. Então a gente vem aqui e coloca um Display Flex. Agora o nosso item vai centralizar. Beleza? Depois a gente faz aqui nossos links igual do Facebook. Por enquanto vamos deixar só para a gente ter a medição aqui de 250 de altura. Só estão voltando aqui para dentro do nosso main container. Vamos alinhar ele para ficar igual ao Facebook. Como que eu faço esse alinhamento? Simples, galera. A gente tem que pegar a distância que tem aqui, menos esse, e escolher uma proporção para posicionar esses itens na tela. Tá? Então vamos fazer o seguinte. Aqui dentro do nosso main container, aqui, vamos colocar uma altura aqui, que a gente colocou só uma largura máxima aqui de 1000 pixels, tá?
Mas agora para calcular uma altura que vai ter esse nosso main container, a gente pode utilizar uma função chamada calc aqui do CSS, onde a gente consegue calcular a diferença de posição na tela. A gente quer que esse main container seja 100 VH de tela, ou seja, de altura, e a gente vai fazer menos o valor que a gente definiu lá no nosso footer, que foi 250 pixels. Então a gente vai colocar menos 250 pixels. Fazendo isso, pronto. Ele já pegou a diferença aqui. Ele pegou 100 VH, que seria tudo isso daqui, menos os 250, que é esse pedaço do nosso footer. Então ele para aqui. Vamos fazer esse card aqui agora. Voltando aqui para o nosso CSS. Bom, o nosso card, ele está aqui dentro do nosso main login. Então a gente volta aqui. Vamos vir aqui no nosso main login, que está bem aqui embaixo. Eu vou colocar um display flex. Vou alinhar os meus itens também ao centro. Vou utilizar aqui um flex direction. Nossos itens em colunas, ou seja, eles vão ficar um abaixo do outro. Então se a gente vir aqui, ó, pronto, ficou um abaixo do outro. E o nosso item ficou no centro da página. Se a gente voltar agora no nosso login, vamos configurar agora esse card aqui para a gente fazer o nosso efeito de card igual do Facebook, essa área branca aqui. Então vamos fazer isso. Vamos copiar aqui o nosso main card, abaixo do nosso main login. Eu vou chamar ele aqui. Dentro desse main card eu vou colocar um background branco. Depois eu vou colocar uma border radius aqui para estar ficando um pouco arredondado de mais ou menos 7 pixels. Vou colocar também um box shader para estar fazendo um efeito nesse nosso card. Eu vou colocar mais ou menos aqui de 0 pixels, 5 pixels, 10 pixels e também numa cor cinza, tá? Um pouco mais escura. Se a gente vir aqui atualizar, pronto, ele já criou. Agora vamos dar aqui mais ou menos um padding de mais ou menos uns 15 pixels. Eu vou alinhar agora nossos itens todos no centro, então vou aqui ó, t-align center. Agora vamos fazer a configuração desses nossos inputs aqui dentro. Dentro desse main card a gente quer manipular aqui o nosso input. Eu vou colocar mais ou menos um width de uns 90% da tela. Vou colocar aqui um margin button de 15 pixels, mais ou menos. Uma font size de 16 pixels. Vou também colocar um padding aqui aproximadamente de 15 pixels também, mais ou menos. E vou colocar uma border, 1 pixel, sólida, mais ou menos cinza também. E vou fazer o arredondamento desse nosso input. Então vou utilizar aqui o border radius. Vou utilizar mais ou menos aqui 5 pixels de arredondamento. Se a gente agora atualizar, beleza. Vamos tirar essa linha preta que quando a gente clica aqui, ó, ele fica criando essa linha. Então a gente vem aqui e coloca aqui um outline e vamos colocar none. A gente não quer que apareça essa linha quando a gente clica, beleza? Vamos dar um tamanho para esse card aqui. Então voltando aqui para o nosso card, aqui abaixo do nosso box shader, vamos colocar aqui ó, uma largura máxima aqui de 370 pixels mais ou menos. Vamos colocar mais ou menos que ele vai ter no mínimo 370 pixels. Agora ele vai ficar um pouco maior, beleza? Para ficar mais ou menos o tamanho aqui do Facebook, olha lá, mais ou menos o mesmo tamanho. Vamos agora configurar o nosso botão entrar e depois os nossos outros botões abaixo aqui. Então esse botão entrar. Vamos vir aqui abaixo do nosso input, vamos configurar o nosso main button. Tá? Então vamos vir aqui, vou simplesmente colocar aqui ó, main, e a gente quer trabalhar com o nosso button, beleza? A formatação dele, eu vou dar aqui uma largura máxima de 100%, vou colocar aqui um margin button de 15 pixels mais ou menos, vamos ver como tá ficando, aí, beleza, 100% da tela, e dei um espaçamento no link abaixo. Depois eu vou tirar aquela border do nosso botão, então border none, vou deixar o nosso botão com a borda arredondada. Então vou colocar aqui um border radius de aproximadamente 5 pixels. Vou colocar também um padding nesse botão para ele ficar maior, de aproximadamente uns 12 pixels. Vou colocar uma cor, então um background color, nessa a cor aqui mais escura, tá? Você pode pegar aí a cor que você achar melhor. Então se atualizar, pronto, já está azul. Vou colocar também aqui um color do nosso texto de branco, para ficar igual ao do Facebook. Vou aumentar a nossa fonte. Então font size aqui de mais ou menos uns 20 pixels também. E também já vou deixar essa fonte aqui um pouco mais grossa. Então vou colocar um font weight bold. Então a gente atualizar aqui, pronto. Já ficou bem parecido com o do Facebook. Agora vamos fazer esse efeito de quando a gente passa o mouse aqui, ele cria esse pequeno clareamento aqui no nosso botão, tá? Ele escurece um pouquinho mais o nosso botão. Então vamos configurar isso aqui agora. Então voltando aqui. Vamos copiar então o nosso button e vamos trabalhar o hover dele. Simplesmente eu vou colocar um background um pouco mais escuro. Eu vou colocar aqui esse azul, mas você pode utilizar o azul que você quiser, você pode escurecer um pouquinho mais. Então, se a gente agora atualizar, pronto, ele já está fazendo aqui
igual o nosso Facebook. Vamos só dar uma suavidade quando a gente passar o mouse, para não ficar tão rápido assim. Então simplesmente aqui no nosso button, eu venho e coloco aqui um transition de aproximadamente 0,3 milissegundo mais ou menos. Vamos ver. Quando a gente faz isso, ó, olha lá, ele já ficou um pouco mais lenta para fazer a transição de efeito hover no nosso botão, beleza? Vamos agora configurar aqui o nosso link. Então vou voltar aqui no nosso login.php. A gente tem o nosso main link, vamos fazer a configuração dele aqui agora. Vamos ver o que ele é. Ele é esse daqui, ó, esqueceu a senha. Então vamos fazer essa configuração dele. Então vamos copiar aqui o nosso main link. Vamos vir aqui abaixo do nosso hover e vamos chamar aqui o nosso .main link. Simplesmente eu vou dar um margem button para ele aqui de 20 pixels para também dar um espaçamento igual a gente deu aqui no nosso botão. Aqui eu dei 15, mas aqui eu vou dar uns 20 pixels mais ou menos. Então vou copiar aqui o nosso main link. Vou passar a nossa tag A que a gente quer configurar agora. E simplesmente vou dar um text decoration none para estar tirando aquela linha abaixo do nosso texto. Vou dar uma font size de aproximadamente 14 pixels. E depois vou colocar uma cor igual àquela do Facebook. Eu tenho aqui uma cor um pouco azul também, que aqui você pode caçar aí mais ou menos qual que é a cor que você quer utilizar. Só atualizar, pronto. Já está mais ou menos parecido com aqui o do nosso Facebook. Vamos agora colocar esse efeito de aparecer aqui quando a gente passar o mouse sobre o nosso link ali, tá? Vamos fazer isso aqui agora. Então dentro do nosso link a hover, simplesmente a gente vai dar um text decoration underline. Agora ele sempre vai aparecer o underline abaixo do nosso texto. Vamos agora configurar aqui esse nosso HR, que é essa faixinha aqui mais cinza do Facebook. Então vou vir aqui, ó, a gente colocou o nosso HR mesmo. Eu vou configurar ele aqui em cima para ficar perto das nossas configurações do H1. Então simplesmente vou colocar aqui o nosso HR. Ele simplesmente vai ter de borda zerada, 0 pixels. Depois vou colocar um border top de 1 pixel sólido da cor e vou colocar aqui um cinza bem mais claro para estar ficando igual ao do Facebook. E beleza, já ficou um cinza bem mais clarinho, igual ao do Facebook ali. Vamos só dar um espaçamento aqui para fazer o nosso botão de criar uma nova conta, que vai ser esse botão verde. Vamos fazer a configuração dele aqui. Então simplesmente aqui no nosso HR eu vou dar um margin button de também uns 20 pixels, como a gente fez no botão do link acima ali. Aí beleza, deu um espaçamento legal. Agora vamos criar aqui o nosso botão criar uma nova conta, que é esse botão verde aqui. Voltando aqui, vamos ver onde ele está. Ele está aqui dentro do nosso login e está dentro da nossa classe aqui, main btn. Então já vou copiar ele aqui, está depois do nosso main link ali. Então a gente vai descer aqui, ó, main link, link A, link over, vai ficar aqui, ó. Então ponto main btn, vamos fazer a configuração dele aqui agora. Vamos acessar direto o nosso HR para estar fazendo essa configuração. Então a gente vem aqui, ó, main btn A, e vamos fazer a configuração dele básica aqui. Eu vou dar mais ou menos um máximo width, uma largura máxima de aproximadamente 50% da nossa tela, tá? Ou seja, do tamanho que ele está aqui dentro desse card, beleza? Mais ou menos 50%. Eu vou colocar aqui um text decoration none para estar tirando aquele link abaixo. Vou colocar um background color aqui da cor verde, igual aqui do nosso Facebook. Eu vou copiar aqui que eu já tenho mais ou menos a cor. Você pode utilizar aí uma cor que você achar melhor, tá? Vou atualizar para ver como tá ficando. Beleza, já está ficando aqui. Vou dar também um padding para dar um espaçamento no nosso texto ali dentro. Então vou colocar um padding aqui de aproximadamente uns 12 pixels. Vou colocar a cor do nosso texto de branco, igual do Facebook. Ver como tá ficando. Beleza. Agora vamos arredondar esse nosso botão. Então a gente vem aqui e utiliza aqui border radius de aproximadamente 5 pixels. Vou também deixar a nossa fonte um pouco mais forte, então fonte weight, vou utilizar aqui o bold e vamos ver como tá ficando. Aí, beleza, ficou bem parecido aqui. Criar uma nova conta, ó, criar nova conta, né? A gente escreveu uma nova conta. Vou tirar esse uma aqui, vou voltar no meu login e vou tirar aqui, ó, criar nova conta, beleza? Aí, criar nova conta igual tá no Facebook. E para não ficar tão colado aqui no nosso card, eu vou dar um espaçamento dentro aqui do nosso main btn. Então a gente volta aqui, ó, dentro do nosso main btn, eu vou copiar ele aqui para cima. Simplesmente eu quero deixar que o nosso botão tenha um espaçamento no botão aqui abaixo dele. Então vou colocar um margem aqui bottom de aproximadamente 15 pixels. Se a gente atualizar aqui, aí para ficar igual em cima ali. Então se a gente atualizar para ver, ó,
Olha lá, beleza. A gente pode até aumentar um pouco mais esse botão para ficar um padding maior aqui. Então a gente vem aqui no nosso padding, põe aqui uns 15 pixels mais ou menos. Aí beleza. Tá vendo que ele não respeitou aqui a nossa margem que a gente colocou no nosso HR? Para isso a gente vai ter que utilizar então o Flexbox aqui dentro do nosso BTN para estar fazendo com que ele desça. Então a gente vem aqui e coloca aqui um display flex. Vamos atualizar, beleza? Agora ele respeitou o espaçamento. E simplesmente agora a gente coloca aqui um Justify Align Content aqui. E a gente alinha aqui ao centro esse nosso botão. Beleza, agora sim ele fez o espaçamento. E ficou muito grande aqui, esse margem button aqui ficou muito grande. Então simplesmente eu vou colocar aqui de 10, para não ficar tão grande igual tá aqui. Pronto, diminuir um pouquinho mais. Aí, legal. Eu vou tirar essa borda aqui em volta do nosso main card aqui, ó, só pra gente ficar melhor de visualizar. Nosso main login aqui, ó, vou tirar essa borda. Pronto, tirei. Vou tirar também essa borda aqui do nosso descrição aqui, para ficar mais fácil de visualizar, porque agora já tem cor dentro do nosso conteúdo, fica mais fácil de visualizar. Pronto. Olha lá, já está ficando bem parecido com o Facebook. Vamos agora configurar esse nosso link aqui de criar uma nova página, tá? Ele está bem abaixo aqui. A gente já deu a sombra também no nosso card. Vamos fazer a configuração dele aqui agora. Criar uma nova página está dentro do nosso div main footer. Então vamos fazer a configuração dele. Vou copiar ele. Vou voltar aqui no nosso CSS. Vou lá embaixo e vou colar ele aqui dentro. A gente só esqueceu também de fazer o efeito de hover aqui no nosso botão, né? Ó, aquele botão para escurecer. Vamos já fazer ele aqui rapidão. Então a gente vem aqui, ó, copia o nosso main BTNA, vamos colar ele aqui. E a gente trabalha com o nosso hover. E simplesmente vou colocar uma cor mais escura aqui. Eu já tenho aqui um background um pouco mais escuro, verde. E se a gente atualizar, vamos ver como vai ficar. Pronto. Vamos dar só aquele efeito de transição também para ficar um pouco mais lento na hora que a gente passa o mouse aqui. Então a gente vem aqui e coloca um transition de mais ou menos também de 0,3 de segundo para estar atualizando na hora que o usuário passar o mouse. Olha lá, beleza? Para ficar igual o botão de cima. Agora vamos voltar aqui na configuração aqui do criar uma página, que é aqui dentro do nosso main footer. Eu vou colocar um margem top de mais ou menos uns 30 pixels para descer um pouquinho mais, olha lá, para ficar um pouco afastado igual ele aqui, ó, 30 pixels, beleza? Depois eu vou colocar um font size do nosso conteúdo aqui de aproximadamente uns 14 pixels e vou alinhar o nosso texto ao centro aqui. Então text align centralizado. Agora dentro do nosso main footer A, que vai ser dentro do nosso link, a gente vai deixar ele um pouco mais escuro, em negrito, igual aqui do Facebook, ó, com esse efeito aqui. Então a gente volta aqui, vamos copiar o nosso main footer e vamos configurar apenas o nosso link A. E qual que vai ser a configuração dele? Simples, a gente vai estar utilizando aqui um text decoration none, que a gente vai tirar aquela decoração quando a gente passa o mouse sobre ele. Vamos colocar aqui uma color black, que vai ser uma cor preta, né? Uma fonte escura. E vou colocar aqui um font weight bold, para estar deixando a nossa fonte mais forte, beleza? Agora vamos colocar o efeito de passar o mouse igual aqui do Facebook, ó, para estar criando aquele underline ali. Então, simplesmente a gente copia aqui o nosso main footer e vamos configurar o nosso hover. E simplesmente a gente coloca aqui um text decoration underline, beleza? Atualizando, pronto. Agora a gente tem aqui o nosso efeito de passar o mouse e ficar um underline igual do Facebook aqui, beleza? Já está bem parecido. Eu vou tirar também já essa borda aqui pra gente ficar, que a gente já fez a configuração dela. Então vou vir aqui em cima, dentro do nosso main, vou tirar a borda do nosso container, vou deixar zerado aqui. Beleza, já está ficando bem parecido com o do nosso Facebook. Agora vamos fazer a responsividade dessa tela, tá? Quando então o usuário utilizar aqui uma tela menor que mais ou menos 1000 pixels, ele joga o nosso conteúdo para baixo e alinha a nossa estrutura no centro da página. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, vamos fazer a responsividade e a configuração do rodapé na próxima aula. E o link da aula 2 já está disponível aqui na descrição do vídeo. E aqui também na descrição eu deixei também o link do pacote Full Stack completo para você acessar, beleza? Então já estou indo para a próxima aula. Fui!